quero ler para você o texto de Marcos capítulo 8, versos de 1 a 9, que diz: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão caminhando comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Esse texto é riquíssimo e nós poderíamos extrair dele muitos ensinamentos. Todavia, eu quero apenas entregar a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer a você nessa palavra de hoje. 2 coisas você precisa prestar atenção nesse texto que tem muito a ver com a nossa vida. Primeira, Jesus viu o estado, a condição em que estava aquela multidão e teve compaixão dela. Você precisa lembrar-se disso. Porque no mundo de hoje, quando nós temos um monte de mercenários, um monte de enganadores, um monte de pessoas querendo tirar vantagem, querendo tirar dinheiro das pessoas, existe um tipo de Deus, um tipo de Jesus que se prega, que é um Jesus ou um Deus que parece que está a todo tempo de mau humor, querendo que os seus súditos façam qualquer coisa para agradá-lo. E aí as pessoas se matam, vendem as suas propriedades, perdem a sua comunhão com parentes, fazem das tripas coração para tentar agradar esse Deus que é pregado por mercenários, que mercadejam a palavra de Deus. É um Deus pregado de uma forma que ele nunca está satisfeito. Ou seja, se ele não está satisfeito, você tem que agradá-lo, você tem que fazer qualquer coisa por ele, porque ele precisa muito de você e se você não fizer, ele pode mandar uma maldição. Uma maldição que pode levar doença, pode levar miséria para sua casa. E dessa forma, muitos líderes enganam as pessoas e passam uma imagem de que você é que tem que se desdobrar para tentar amparar esse Deus que precisa muito de você. Mas não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, do qual o apóstolo Paulo fala, não é um Deus que precisa de alguma coisa, precisa ser amparado por mim ou por você. Não é um Deus que precisa que eu lhe dê alguma coisa. Pelo contrário, tudo que eu tenho foi Ele que me deu. E o mais importante de tudo isso, o Deus da Bíblia, esse Jesus Cristo que foi Deus encarnado na terra, esse Jesus, ele olha para você como olhou para aquela multidão e ele tem compaixão de você. Ele tem misericórdia de cada um de nós, especialmente quando nós estamos cansados, sobrecarregados, famintos. Ele olha para nós como olhou para aquela multidão e tem compaixão. E ele sabe que as nossas forças estão se esvaindo. E então ele se preocupa em conseguir algo para nós comermos. E quando ele percebe a nossa situação, ele se põe em ação. Ele chama os seus discípulos e diz: o que é que a gente pode fazer? Vocês têm aí alguma coisa? Quantos pães vocês têm? Aí eles dizem: 7. Se nós olharmos, 7 pães
para mais de 4.000 pessoas. Realmente é muito pouco. Só que tem um detalhe. Aqui está o segundo grande ensinamento desse texto que nós lemos, a segunda palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para você agora. Para um gigantesco milagre, você só precisa da semente. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez, se é um milagre na área financeira, você não precisa ter muita coisa para Deus multiplicar, porque Ele pode, com um pouquinho só, fazer aquilo se multiplicar de tal forma, ao ponto de você poder se fartar, ao ponto de sobrar, ao ponto de dar para você fazer tudo o que precisava fazer e ainda restar um pouco, quem sabe para você folgar. Quem sabe você precisa de um milagre na área da saúde. O que é a sua semente? Um fio de esperança que talvez resta dentro de você, uma voz que às vezes fala baixinho, quase inaudível. Você vai ser curada. Você vai ser curado. Tenha fé. Não desanime. Força. Essa é a sua semente, o fiozinho de esperança que você tem. Mas calma, porque Jesus pega essa semente e, tendo dado graças, Ele parte e entrega para uma gigantesca multiplicação. E eu quero orar para fortalecer ainda mais essa semente de fé que você já recebeu de Cristo Jesus. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, começando agora, meu Pai, esta oração, eu te apresento a vida de cada pessoa que me ouve agora. Eu coloco diante do teu altar e peço, olha para elas, meu Deus. Ampara essas pessoas, fortalece a sua fé, faça com que cada uma delas possa sentir um ânimo, possa sentir-se revigorada, que ela possa sentir o Senhor agindo, fazendo com que a situação dela possa ter uma mudança. Pai querido, em nome de Jesus eu peço, fortalece a esperança de cada pessoa, seja aquele que clama por uma cura, ou aquele que clama por um milagre no relacionamento, na vida financeira, na família, quem sabe buscam a resposta do Senhor para um relacionamento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa operar um gigantesco milagre na vida de cada uma das pessoas que me ouve agora. Pai bendito, que o Senhor possa nos dar nesse dia a alegria de poder perceber a Tua presença trabalhando ao nosso favor e que nós possamos ao final desse dia dar graças a Deus, te agradecer, te bendizer, glorificar e testemunhar o milagre do Senhor na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.